E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, já faz um tempinho que a gente não fala sobre a situação na guerra da Ucrânia, mas eu digo na parte mais estratégica, né? Porque eu tenho falado mais alguns nuances, algumas coisas importantes, como por exemplo o último vídeo que eu falei de quem se dá bem e quem se dá mal, né, com a guerra da Ucrânia, mas falando especificamente sobre o campo de batalha, faz um tempo já que a gente não faz nenhuma análise estratégica, né? Então, hoje eu queria falar com vocês algumas coisas que eu estou vendo, né, nesse aspecto, mas ainda no plano estratégico, porque coisas no plano mais tático, mais operacional mesmo, não valem tanto a pena a gente falar aqui, porque senão, assim, amanhã já não já vai estar desatualizado, né? E também elas não são tão relevantes para o desfecho da guerra, né? Eu gosto de falar as coisas do plano estratégico, porque elas sim são o que a gente vê o passo a passo da guerra, né? A evolução de um conflito, né, qualquer, tá bom? E claro que uma coisa tem relação com a outra, né? O plano tático é o que leva ao plano estratégico, mas de uma forma geral para vocês entenderem melhor, tá bom? E até por isso que a gente, aliás, com isso a gente consegue entender como está se desenrolando a guerra, tá bom? Então hoje eu quero falar algumas coisas de uma forma mais resumida e direto ao ponto, né, para a gente conseguir ter um entendimento melhor, tá bom? Bom, então beleza, vamos começar daqui, né? Dá para me ver aqui no cantinho, beleza. Esse mapa aqui eu vou falar mais uma vez para vocês que ele não é o mapa mais indicado, né? Mas é um mapa que ainda dá para a gente explorar bem. Ele é um mapa interativo que eu tenho aqui, né? Porque é um mapa que eu gosto de usar, que eu gostava de usar na verdade. Ele virou pago e eu não tenho condições de arcar, né, com o custo, né? Esse aqui, como é de graça, beleza. Mas deixando bem claro aqui, ele é bastante, assim, ele é totalmente para a Ucrânia, tá? Então ele é bem enviesado aqui, vocês vão entender daqui a pouquinho na hora que eu mostrar. Mas ele ainda dá para a gente usar para entender algumas coisas, tá? Então, eu vou começar da seguinte forma. Eu enxergo que os ucranianos eles têm dois principais eixos de avanço, né? Um mais voltado para um aspecto mais regional ali, mais tático e com uma menor intensidade, e um outro que vocês já devem saber, né? Com uma intensidade muito grande, com um objetivo bem estratégico, assim, muito importante, só que de uma forma muito cagada, na minha opinião. Vocês já devem saber do que eu estou falando, mas a gente vai tratar assim, tá bom? E ainda tem um bônus depois que tem a ver com isso, mas a gente vai falando dessa forma. Então, o que é essa primeira aqui? Uh, Vocês devem lembrar, né, da batalha de Bakhmut, né, quem acompanha a guerra já faz um tempo, né, que foi uma batalha importantíssima que durou bastante tempo, né, durou vários meses, foi muito sangrenta, muito intensa, né, demandou muito esforço dos dois lados, né, em que os russos conseguiram avançar e dominar a cidade. Né. Eles avançaram por toda essa região aqui, né, que é o que a gente chamava de, ainda chama, né, de fronte de Bakhmut, né, a linha de frente aqui, né, e o que acontece? Os russos dominaram a cidade, e eles dominavam essa região toda aqui a partir da, né, próximo aqui de Ivanovsky, e até essa região de um canal que tem aqui que a gente pode ver, tá? Desde praticamente 2, 3 dias depois da conquista por parte dos russos, os ucranianos já lançaram um contra-ataque aqui, né? Que é o correto a se fazer, geralmente, né? Uma tática, né, uma doutrina que se usa de contra-atacar logo que o inimigo dominar uma posição para tentar impedir que ele se consolide naquela posição, né? Ou que ele se sinta confortável naquele lugar ali, né? Para vocês entenderem. Então é o usual que você tente contra-atacar, claro, se possível, né? Um lugar onde você acabou de perder essa posição, vamos dizer assim. Né? E os ucranianos têm conseguido um grande avanço aqui até, a gente pode dizer, né? Esse mapa aqui ele engana bem, porque na verdade, embora eles tenham conseguido até chegar, né, hoje a linha de frente está aqui próxima aqui a Kurdyumivka e Andriivka, eles estão, na verdade, lutando principalmente por essa cidade, ou vilarejo aqui, que é extremamente estratégico, que é Klishivka. Por que ele é tão estratégico? Porque ele é uma região um pouco mais alta aqui, que você consegue enxergar toda essa região aqui de Bakhmut. Toda a cidade de Bakhmut você consegue ver e até controlar se você tiver uma posição de artilharia ali, por exemplo. Que foi o que eu expliquei para vocês lá na época em que os russos estavam conquistando essa região toda. Foi o foi o que eu expliquei para vocês, o porquê que era tão importante dominar essa região aqui, nessas cidades todas.
né? Então os ucranianos eles têm tentado avançar por aqui, né? E também a gente consegue ver que eles tentaram avançar pelo norte, isso já faz alguns meses, né? Porque o que eles começaram foi aqui pelo norte, né? Só que aqui, com isso aqui, a gente também conseguiu ver uma coisa que os russos fazem muito, né? Uma parte da doutrina deles, que é assim, eles não se importam tanto em ceder território, né? Eles tentam defender um pouco aqui. Se eles veem que vai ser um esforço desnecessário, eles retrocedem até onde eles sabem que eles conseguem ter uma posição defensiva mais sólida, né? E deixam o inimigo avançar aquele pedaço ali. E foi o que aconteceu aqui, né? Eles até tentaram defender aqui nessa região aqui um pouco mais para frente, mas os ucranianos conseguiram pressionar incisivamente e eles retraíram para essa região aqui, né? Entre Berkivka e Yahidne, né? Então eles conseguiram travar bastante o avanço ucraniano aqui. E foi um dos motivos também do porquê os ucranianos decidiram avançar mais aqui pelo sul mesmo, que até hoje estão bem intensos os confrontos aqui próximos de Klishivka, tá? E com isso também a gente pôde observar que os ucranianos eles tentaram mesmo fazer uma coisa que eu até conversei com vocês já faz um tempão, até no nosso Telegram, eu comentei com vocês, que os ucranianos eles tentaram fazer um duplo cercamento aqui para o Bakhmut, né? Um movimento de pinça, que é o usual, né? O que a gente esperava que ocorresse por parte dos russos quando eles estavam avançando contra Bakhmut, né? Porque é mais ou menos assim como manda o manual, né? Uma cidade do porte de Bakhmut, já que é uma grande, uma das piores formas de lutar é o cenário de ambiente urbano, né? Então geralmente você cerca a cidade para ou forçar o inimigo a retirar ou evitar que ele tenha suprimentos e ele vá se render. Essa é a ideia básica de cerco, né? E foi o que os ucranianos tentaram. Só que os russos eles impediram, né? E também tem um ponto. Aqui nessa região toda, aqui, né, os ucranianos eles tinham juntado muitas forças de reserva que não foram empregadas aqui. O que também impediu esse avanço mais forte, né, ucraniano. E por que disso? Porque justamente muitas dessas tropas tiveram que ser reenviadas para outros locais, como justamente o próximo ponto que a gente vai falar e o ponto que a gente vai falar mais adiante já dos russos, tá? Então, esse aqui é um ponto importante para a gente entender uma das coisas que está rolando, mas é um ponto secundário agora da linha de frente, tá? O que realmente está chamando a atenção de todo mundo, né, que está sendo muito debatida, que você já deve imaginar, é a tal ofensiva ou contraofensiva ucraniana aqui na região de Zaporozhia, tá? Agora falando sobre esse ponto crucial agora da Ucrânia, que é o ponto principal, né, onde a gente está vendo os principais confrontos agora. Eu confesso para vocês que eu realmente não entendo muito por que ela está acontecendo, essa parte toda, né? Porque assim, de toda essa linha de frente, de todo o teatro de operações aqui na Ucrânia, esse é justamente o local mais preparado para defender por parte dos russos. E talvez até do conflito todo, a gente pode dizer, que é onde tem as principais linhas defensivas. Não tem muito o que fazer assim. Os ucranianos meio que estão tentando atravessar uma parede, entendeu? E eu não estou falando isso assim, como eu torço para os russos, como eu gosto dos russos. Não, é prático, assim, é que nesse mapa aqui não dá para ter uma noção, né? Eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, né, há um pouco tempo, né, que vocês podem dar uma olhadinha também. Essa região toda aqui, ó, ela tem... Os russos eles prepararam uma linha múltipla de camadas de defesa, né? Então, assim, realmente está muito difícil para os ucranianos avançarem, ter algum sucesso qualquer, né? Tanto que hoje a gente só vê basicamente duas linhas principais de avanço ou do esforço ucraniano, né? Que é justamente onde eles tiveram algum sucesso, né? Isso também não significa que esse insucesso deles, entre aspas, não significa que eles lutam mal nem nada disso. Pelo contrário, por exemplo, aqui na região de Velika Novosilka, eles têm conseguido bastante sucesso, assim, bastante por mérito deles de desempenharem bem taticamente, vamos dizer assim, né? Mas assim, os confrontos estão bem intensos nessa região aqui, né? Aqui ele está falando que estão bem mais para trás. Mas de qualquer forma, essa região aqui sim é onde os ucranianos conseguiram
já avançar bastante nessa região azul, né? Ela mostra bem isso. E o principal de todos, que também, mais uma vez, esse mapa aqui engana muito, né? Não está aqui, está nessa região azul, é na região de Robotine, tá? Que aqui, sim, os ucranianos conseguiram chegar não só na primeira linha de frente real, na primeira linha de defesa, perdão, real, como eles conseguiram suplantar uma partezinha dela aqui do lado da cidade, né? Assim, nessa região aqui, eles conseguiram passar esse obstáculo, né? Só que ainda tem muito pela frente, de qualquer forma, né? Aí, o que vocês devem estar se perguntando, quem não estuda tanto, assim, quem não tem essa noção, por que eu falei que essa parte aqui não faz sentido? O objetivo estratégico dessa operação toda é atingir ou Mariupol ou Melitopol. São as duas cidades extremamente estratégicas para os russos, porque Mariupol, vocês já devem imaginar, né, é um grande porto, que é uma cidade bem grande, é uma das principais cidades de toda essa região da Ucrânia, né? E Melitopol também, só que os dois são dois centros logísticos fundamentais. Por exemplo, é por eles que passa uma boa parte da linha logística, não só militar também, mas civil, assim, de tudo. É uma comunicação que tem da Rússia para a Crimeia, sem ser aqui pelo Estreito de Kerch, né? Então, essas duas cidades são pontos extremamente estratégicos, que são justamente o que os ucranianos estão tentando atingir, tá? Só que para eles chegarem... Mariupol esquece, mas assim, para chegar em Melitopol, que é um pouquinho menos impossível, né, se vocês me permitem falar assim, eles têm que passar por uma camada múltipla, assim, muito forte de defesa que não tem como. Pelo menos não de forma direta por onde os ucranianos estão tentando, tá? Então, por isso que para mim é um ponto meio complicado, né? Estão ocorrendo várias comparações desses avanços aqui ucranianos com situações na Primeira Guerra Mundial, principalmente ali as batalhas de Verdun e de Sedan. Sedan não, a do Somme, perdão. Porque assim, os ucranianos estão conseguindo alguns poucos avanços aqui, né? Só que a um custo altíssimo, né? Existem bastante estimativas que chegam até a 40 mil mortos, né? Ou pelo menos 40 mil baixas, trazendo de uma forma um pouco menos forte, vamos dizer assim, né? E isso aqui não é nem do lado russo, também dos ocidentais, tá? E para ver como é uma coisa tão intensa de como está complicado, os próprios ocidentais já estão falando, essa ofensiva aqui está meio complicada, está morrendo muita gente, está sendo muito esforço para pouco ganho, ali não é a melhor opção, né? Porque realmente ali não tem como, tá? E falando um pouco mais agora, num aspecto um pouco mais tático, né, para vocês aqui, essa região aqui até é uma coisa que eu não tenho como falar com certeza, tá? É uma coisa que veio na minha cabeça que vocês podem acatar ou não, é só um bônus aqui, né? Essa região de Robotine aqui, não tirando o mérito ucraniano de avançar, mas pode ser que os russos estejam com um ímpeto menor de defender essa região. Por quê? Aqui, a defesa russa, ela também acompanha, aqui, indo em direção a sul, ali, próximo do sudoeste, né? De forma que, na verdade, nessa região aqui ao um todo, ela forma como se fosse um funil. Então, eu não sei se tem alguma questão geográfica ali, por exemplo, alguma posição mais alta, não sei se é o caso, não sei se é por causa disso. Mas pode ser que justamente os russos eles já tivessem meio que planejado criar um funil para quê? Os ucranianos concentrassem suas tropas aqui, e assim facilitaria até a vida dos russos, porque eles poderiam destruir uma quantidade maior de inimigos, né, com o seu poderio superior, poderio de fogo, né, que é justamente uma coisa que eles estão empregando muito nessa guerra. Tanto a artilharia quanto a aviação, né, aumentando muito o poder de destruição deles, né. Isso até porque uma coisa que eu esqueci de comentar agora é que os ucranianos eles estão vendo esses dois pontos, mas destacadamente esse aqui de Robotine, e eles estão concentrando praticamente todas as forças que eles tinham de reserva e jogando para esses dois pontos, especialmente Robotine, mais uma vez. Então, várias unidades, até de elite, né, foram mobilizadas para essa operação e eles estão jogando tudo que eles têm
aqui nessa região. Até um dos motivos pelo que, né, eles conseguiram esse avanço, né, e suplantar essa linha de defesa aqui inicial, né, e existe sim a possibilidade de eles estarem conseguindo já alguns avanços além disso, né, não na cidade em si, aqui não na cidade, mas já tentando cercar ela assim mais ou menos, né. Então pode ser que tenha assim, não só pelo sucesso deles, mas também pelos russos estarem querendo atrair eles para uma armadilha, possivelmente, tá? Isso eu digo no aspecto tático, nesse contexto aqui, tá bom? Agora, um adendo, né, sobre esse ponto que a gente acabou de falar da região de Zaporozhye, é que também estão acontecendo algumas ações bem em menor escala, assim, bem poucas, né, aqui na região de Kherson, né, com os ucranianos tentando criar cabeças de ponte, né, aqui no outro lado do rio de Dnipro, né, no lado russo. Embora eles não tenham conseguido muito sucesso, né, até que um lugar aqui eles até tiveram um pouco mais, né, nessa ponte aqui, eles não conseguiram muita coisa. Só que isso aqui faz menção ao que eu estava falando aqui da questão de não fazer muito sentido esse avanço aqui por Zaporozhye. Porque eles estão, mais uma vez falando, eles estão tentando atravessar uma parede, né, direto. Né, quando o que faz mais sentido é você tentar dar a volta por ela. Né? Eu acho, claro que sempre falando, né, é uma das operações mais complicadas de se fazer, é uma travessia de rio. Mas faria mais sentido, na minha opinião, usar uma boa parte desses recursos, desse esforço, né, que está sendo feito lá em Zaporozhye, faria muito mais sentido tentar fazer um desembarque aqui em alguma região por aqui, né, ainda no Oblast de Zaporozhye, né, e aqui, na verdade, aqui é Kherson já. Mas porque por aqui seria mais possível tentar flanquear aqui a posição defensiva toda russa para atacar até diretamente Melitopol, tá? Ou às vezes até cortando por aqui, por alguma outra região sem ser Melitopol. Seria muito mais interessante por parte dos ucranianos, faria mais sentido, tá? E talvez essas cabeças de ponte tenham a ver com isso até, né? Porque uma coisa que eu falei há um bom tempo, quando a gente estava aventando a possibilidade que os ucranianos poderiam fazer essa contraofensiva, eu comentei sobre essa possibilidade aqui, porque os ucranianos na época eles receberam bastante meios para esse tipo de operação, né, e treinaram bastante para esse tipo de operação também, de travessia de rio. Né, então eles até tentaram fazer graça aqui, né, no rio, como essas duas tentativas maiores de cabeça de ponte, mas eles não fizeram isso e eles não tiveram sucesso. Tá? Talvez porque eles perceberam que ia ser uma coisa muito arriscada e ia ser complicado, porque realmente ia ser muito difícil eu conseguir sucesso com isso aqui. Mas é mais factível que eles tivessem sucesso daqui do que tentar atravessar essa linha defensiva toda aqui de Zaporozhye. Eu não sei se eles achavam que poderiam atravessar tudo, né? Eu acho que seria muita pretensão, mas vai saber, né? Também porque eu acho que eles foram bastante pressionados a fazer essa ofensiva e não era o momento certo para isso. Mas aí é uma outra questão, tá bom? Agora falando um pouco dos russos, né? O que eles têm feito? Além de se defenderem em Zaporozhye e em Bakhmut, já faz algumas semanas, um tempinho que eles estão ainda, né? Numa pressão constante, já faz bastante tempo, na verdade, aqui na região de Kremina, né, nessa região florestada toda aqui, é um conflito muito intenso ali, faz muito tempo, tá? Mas o que ocorre já há algumas semanas? Já que ficou muito truncado essa região aqui, eles realizaram uma pequena ofensiva, né? A gente pode dizer que é uma ofensiva, mas em pequena escala, para tentar avançar em direção aqui a Liman, né? Mas primeiro para Zarishny. E eles tiveram até um certo avanço, eles conseguiram avançar bastante aqui, né, basicamente chegaram até a região do rio aqui, né, mas eles foram travados pelos ucranianos aqui em Torsk. Né, eles defendem muito bem aqui na região, aqui, os ucranianos, né, e os russos foram impedidos de avançar aqui. Só que talvez os russos eles não tenham assim, ficado muito preocupados com isso, eles talvez tenham ficado até tranquilos, eles tenham ficado contentes com esse avanço, porque, na verdade, eles lançaram depois
outros avanços aqui, um mais aqui ao meio, na verdade, tentando seguir essa rodovia aqui, que liga até Borova, né? Eles têm avançado aqui um pouco, esse mapa, mais uma vez, tem essa região aqui branca, né? Que dá uma ideia, mais ou menos, para tentar capturar essa região, que dá praticamente uma travessia do rio, né? Aí começou realmente o que eles estão realizando agora, que está sendo muito mais forte, né? O lado ucraniano ele chegou a comentar, logo no início dessa parte aqui, dessa ofensiva, a gente pode dizer também, que os russos tinham juntado até 100 mil homens, milhares de tanques e tudo mais, né? E isso não se comprovou, mas de qualquer forma existe uma concentração sim, de forças russas aqui, e eles estão conseguindo avançar consideravelmente aqui no norte, tá? Tanto que os ucranianos eles já evacuaram não só a cidade de Kupiansk, que é o principal objetivo dessa ação aqui, mas também vários vilarejos aqui na região toda, são mais de 30 vilarejos no total. De qualquer forma, isso mostra que eles estão muito preocupados com esse avanço, porque os russos realmente eles já estão os confrontos já estão a só 5 quilômetros aqui da cidade de Kupiansk, né, aqui na região de Sinkivka, aqui, né, eles já estão bem mais à frente aqui e tal, mas né, o mapa não mostra. Mas os confrontos estão muito intensos, né, e os ucranianos eles estão acabando tendo que retrair. Por quê? Uma coisa importante aqui. Como talvez os ucranianos não esperavam uma ofensiva nessa região, hoje eles estão tendo um problema grande de pessoal, de eles conseguirem defender toda essa região. É engraçado que é a mesma coisa que aconteceu quando os ucranianos avançaram nessa região toda, né, em Kharkov, né, no ano passado ali, né, quando eles avançaram ali pelo norte. Foi basicamente a mesma coisa. Concentração de força contra um inimigo que está totalmente espalhado ali, né, com poucas tropas concentradas. Né. É basicamente a mesma coisa. E para piorar para os ucranianos, os russos nessa região eles têm atuado com muita força com a aviação deles, né, que também aumenta muito a questão do poder de fogo, né, e até a balança, né, a proporção do poder de fogo está bastante desproporcional. Né? Então, isso que tem acarretado bastante também no sucesso russo nessa região aqui. Tá? Os ucranianos eles estão sentindo bastante o impacto disso e eles estão retraindo. Tá? Isso aqui também já dá uma dimensão para a gente de outras coisas. Tá? Então, é o que eu queria, na verdade, agora que eu vou dar a cereja do bolo para vocês, que é o grande motivo desse vídeo aqui. Tá? Então, pessoal, agora, né, como eu disse, o ponto crucial. Como já fazem, se eu não me engano, 6 semanas, assim, já faz um tempinho que os ucranianos estão nessa ofensiva deles lá em Zaporozhye, e eles estão tendo umas taxas de baixa pesadíssimas, né? Estão gastando muito o esforço deles mesmo. Com essas ações russas que estão começando a se intensificar ali, pode indicar que os ucranianos já estão começando a ficar sem força, já estão começando a perder o fôlego. Na verdade, eu não diria nem começando. Eles já estão ficando no final do fôlego, na verdade. Tá? E os russos podem ter percebido isso e já estão começando, na verdade, ao que me parece, estão realizando já operações, vamos dizer assim, pré-ofensiva. Eles já estão começando a preparar o terreno para lançar uma ofensiva de maior escala. Eu diria até num nível assim, bem macro. Tá? Talvez assim até, não diria generalizado em toda a linha de frente, né, do teatro da Ucrânia, mas talvez em uma boa porção dele. Né? Provavelmente ali no norte como um todo, né, como a gente já está vendo de uma certa forma, talvez até na própria região de Zaporozhye, ou talvez em Donetsk, né, um grande contra-ataque, né, que pegaria essas tropas já cansadas, já debilitadas ali em Zaporozhye, né, com certeza seria bem difícil ali, né, para os ucranianos, porque quando acontece uma coisa dessas, né, por que, por exemplo, eu falei aquela parte de Bakhmut, eu falei de você tentar fazer um contra-ataque logo que você perde uma posição. Porque quando acontece isso, o inimigo ele ainda está, de certa forma, tentando se reorganizar, né, tentando se preparar para uma nova fase que aconteceu, né, depois do encerramento de uma batalha, por exemplo. Né? E é o que está rolando aqui, só que da perspectiva agora dos russos, né? Em vez de ser necessariamente
para retomar, né, um contra-ataque no caso, é justamente para pressionar o inimigo que está desorganizado ali enquanto está tentando atacar, né? Agora, os ucranianos eles estão jogando tudo que eles têm ali. Eles estão fazendo um esforço muito grande. É difícil você conseguir organizar, ainda mais que nem, por exemplo, quantas unidades estão afetadas ali, né? Não estão totalmente organizadas, não estão totalmente prontas ali, né? Então, se os ucranianos, né, se manterem assim e os russos lançarem um ataque bem preparado, né, bem contundente, pode ser muito bruto, né? Pode ser muito violento contra os ucranianos. Eles podem conseguir um sucesso muito forte, militarmente falando, assim, por conta dessa desorganização, né? Porque, assim, ao que tudo indica, né, tirando algumas partes ali, que nem, por exemplo, o front ali, o setor, né, de Velika Novosilka, que os russos realmente estão tendo uma dificuldade maior para segurar os ucranianos, porque os ucranianos estão indo muito bem ali naquele setor. Em outras regiões, os russos, aparentemente, né, com tudo que a gente recebe de informações, né, de filtrar, de tudo, né, parece que eles estão tranquilos, entre muitas aspas, tá? E assim, a gente não sabe como que tá a retaguarda dos russos. Eles podem ter, a última vez que eu vi, né, eles já tinham algumas tropas ali na reserva, claro, mas eles podem ter recebido mais tropas, a gente não sabe. E aí, se eles lançarem um contra-ataque, pode pegar os ucranianos no contrapé, vamos dizer assim, né, pro pessoal do futebol. Pode ser um negócio muito forte ali, né, e mesmo que não seja por ali, se eles atacarem, por exemplo, da região de Donetsk, se eles tiverem um avanço considerável, eles podem acabar cortando, né, essas tropas que estão ali na região de Zaporozhye, né? E voltando ali na região norte também, eles podem conseguir um avanço muito grande, né? E pegar ali, não só retomar um monte de territórios que eles tinham já conquistado antes, que os ucranianos reconquistaram, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mas também avançar e pressionar em alguns outros lugares que os ucranianos têm assim, uma certa importância, né? Alguns centros logísticos, alguns centros de comando, né? Se os ucranianos se manterem dessa forma que eles estão hoje, por exemplo, no norte eles estão com pouco pessoal, esse que é o ponto. Tanto que eles tiveram que retirar pessoal da linha de frente de Bakhmut para mandar lá para tentar amenizar um pouco isso, né? Tentaram, né, realocar tropas para isso. Então, é isso que eu estou querendo dizer que eu espero que vocês pensem. Com todo esse esforço, né, ucraniano, já está sendo desgastado, né? Parece que a estrutura ucraniana já está começando a ficar um pouco desgastada, né? Até também com relação a isso, há muitas declarações do Ocidente até, que tem vindo, assim, né? A gente vê até pelas reportagens, né? Que até pouco tempo atrás eles estavam super confiantes, agora já estão falando que está tomando um cacete. Então, essas coisas são boas para a gente ver que, assim, a realidade, ela se mostra, né? Por mais que você tente esconder, ela vai vir à tona, né? Então, assim, a gente com isso consegue perceber que realmente a situação está ficando feia, está ficando difícil para a Ucrânia, e o ponto é que parece que os russos estão começando a se preparar para lançar um contra-ataque. E esse contra-ataque, se ele for realmente bem feito por parte dos russos, pode ser avassalador. Se for a intenção russa, eles podem até, talvez, né, aí tem muitos e se, né, mas se for um ataque contundente, bem feito, se os russos quiserem que seja um ataque final, assim, um golpe fatal, pode até ser, se eles quiserem. Eu não acredito que seja, né, a ideia que eu tenho é que os russos estão cozinhando mesmo a guerra, né, estão tentando fazer render porque os impactos da guerra para o Ocidente estão sendo muito fortes. Então acho que não é interesse russo encerrar essa guerra agora, né? Mas eu acho que eles poderiam se fosse o caso. Mas de qualquer forma, eles podem dar um golpe muito forte que vai deixar eles numa posição muito mais vantajosa. Até para eles conseguirem impressionar mais, tanto diplomaticamente e politicamente, quanto militarmente também, em outras partes ali da linha de frente na Ucrânia. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer de principal para vocês hoje. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenha ficado bom para vocês, né? Que eu não tenha me estendido muito, né? Espero que tenha ficado claro o que eu quis passar para vocês, né? Embora às vezes até me atrapalhe na hora de falar, mas espero que as informações que eu tenha passado, até algumas ideias, né? Que façam sentido para você, né? E não precisa concordar com tudo que eu falo, claro, né?
mas saibam que é fruto de um trabalho bem intenso, né, de estudo e de filtragem de informações também, porque não é tudo que a gente vê que a gente acha que é de acordo, né, ou que é condizente. A gente filtra bastante, tá? Então eu espero que esse trabalho todo tenha valido a pena para você, que você possa extrair alguma coisa, né, para o seu entendimento. E é isso, pessoal. Então, se você gosta desses vídeos, né, não só de assuntos estratégicos, né, de análises militares, mas também de questões de relações internacionais e outras coisas desse sentido, eu convido você, se você já não for inscrito, a se inscrever aqui no canal, né, para acompanhar nosso trabalho, né, ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo. Né? Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o like também, que o YouTube manda para mais pessoas, né, se ele vê que tem bastante like. Qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto, qualquer informação que você quiser comentar aqui, fica à vontade. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desse tipo de assunto, com quem você sabe que vai aproveitar de alguma forma esses conhecimentos, né? Para quem você entende que pode ajudar a formular o próprio entendimento ali, né? É para isso que a gente trabalha aqui, para isso que a gente faz esses vídeos, tá? Então você vai ajudar muito a gente aqui no canal a se expandir se você fizer isso tudo que eu pedi, tá bom? E se você também tiver no coração aí, se tiver vontade de ajudar o nosso trabalho aqui, né? E tiver um dinheiro sobrando eu não diria, né? Mas se você tiver sentindo no coração que quer ajudar, né? Fica à vontade, não só para dar os super likes, o super chat, né? Mas também para se tornar membro aqui do canal, que ajuda muito, tá bom? Então é só ativar aqui pela própria plataforma também, né? Então é bem seguro, tranquilo para vocês, tá? Então por hoje é isso, pessoal. Espero não ter me estendido muito, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até mais.